nenhuma dúvida, essa revelação de que as prisões da Polícia Federal em inquéritos sobre corrupção caíram 90% entre o primeiro e o último ano da gestão Bolsonaro é mais uma evidência estatística de que o governo do capitão virou para trás a página do combate à corrupção no Brasil. Em 2019, quando o Bolsonaro ainda era uma pose antissistêmica fabricada na campanha, foram 421 prisões. E em 2022, quando já estava claro que não havia por trás da faixa presidencial nenhum fragmento de ética, moral, nada disso, foram feitas só 42 detenções. Antes de tomar posse, o Bolsonaro se incomodava com um questionamento sobre a rachadinha do primogênito. A rachadinha do Flávio Bolsonaro ganhou as manchetes logo depois da vitória do Bolsonaro no segundo turno, antes da posse. Hoje, afora o negacionismo, o golpismo, o Bolsonaro responde por perversões que incluem até a tentativa de roubo de joias sauditas. Então, sob o Bolsonaro, restaurou-se a imoralidade no Brasil. A exposição dos pés de barro da Lava Jato, que foi potencializada pela conversão do Sérgio Moro em ministro dessa pose fabricada durante a campanha, essa exposição da Lava Jato apressou as articulações. O orçamento secreto, que é uma versão pós-moderna do mensalão, do petrolão, isso escancarou o processo. Os brasileiros que ainda não perderam a capacidade de se indignar, eles estão hoje submetendo os seus próprios botões a um interrogatório. Afinal de contas, esses escândalos de corrupção, eles vêm para o bem ou vêm para o mal? Esse acúmulo de roubalheiras, isso significa que o país está afundando nos seus vícios? Ou o fato de as denúncias continuarem ganhando o noticiário é um sinal de avanço? Há uma sensação de cansaço, Fabiola, uma sensação de cansaço mesmo. O impeachment do Collor seria um marco redentor. Não foi. Vieram depois os anões do orçamento, o caso dos sanguessugas, o mensalão, o petrolão, as rachadinhas, as rachadonas, as propinas dos pastores no MEC, esse emendão do Centrão, que continua agora. Agora é semi-secreto, mas continua. As joias sauditas, o Brasil, que é conhecido mundialmente como o país do jeito para tudo, vai ganhando a aparência de um país que não tem jeito. É como se existisse no Brasil uma falha estrutural, uma urucubaca que eterniza essa percepção de que a política é feita majoritariamente de culpados e cúmplices. Então é esse cenário que nós estamos vivendo hoje. E o Bolsonaro, evidentemente, contribuiu para a composição dessa atmosfera, mas não fez isso sozinho, Fabiola. Há um empreendimento suprapartidário, com cumplicidade do judiciário e tudo. E nós chegamos a esse estágio. O Bolsonaro é peça central, mas não está sozinho nesse jogo, não. Essa troca na defesa do Mauro Cid pode parecer uma coisa corriqueira, mas na verdade foi muito significativa e pode ter repercussões mais na frente. Porque o advogado que estava cuidando da sua defesa, Rodrigo Roca, é um advogado muito ligado à família Bolsonaro, advogou para o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, tinha um cargo no Ministério da Justiça durante a gestão do Bolsonaro. Então, qual é o bastidor dessa troca? Havia uma insatisfação dos familiares do tenente-coronel Mauro Cid com a postura que a defesa vinha adotando nos casos, porque para eles parecia que Rocha estava mais interessado em defender o ex-presidente Jair Bolsonaro do que o tenente-coronel Mauro Cid. E existe uma expectativa, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está esperando que Mauro Cid assuma toda a responsabilidade pela questão do certificado das vacinas, pela questão das joias também. É importante lembrar que Mauro Cid já apareceu em 4 investigações, então a situação dele começava a preocupar a família, principalmente por causa da prisão, que já tem uma semana. Por causa disso, a família acabou decidindo pela troca. O advogado Rodrigo Roca alegou ter saído por questões familiares, precisava dar mais atenção à sua família, não precisaria ficar vindo sempre para Brasília.
Mas, na verdade, nesses bastidores, a gente sabe que a família buscava um advogado com perfil mais independente. E quem entrou no caso é o advogado criminalista Bernardo Fenelon. Ele não tem ligações com o bolsonarismo, ainda não há, pelo que eu sei, uma disposição do tenente-coronel em delatar Jair Bolsonaro, em fazer uma delação explodindo a todos. Porém, quando você tem um advogado que entenda do assunto, fica muito mais fácil você mudar a linha de defesa, né? Então, basicamente, foi esse todo o pano de fundo. Essa investigação sobre o 8 de janeiro, ela tem três deficiências. Por ora, estão encrencados, estão sendo convertidos de denunciados em réus aqueles que estavam com a cara na vitrine, estavam no acampamento na frente do QG do Exército, em Brasília, e que invadiram as sedes dos três poderes. Mas faltam aí três personagens fundamentais nesse enredo. Primeiro, os mentores e estimuladores desse movimento. Bolsonaro, parlamentares bolsonaristas, toda essa engrenagem que insuflou essa tentativa de golpe. Em segundo lugar, os financiadores. Quem financiou era muito organizado o movimento, os acampamentos pareciam cidadelas com alimentação, com horários regrados, tudo funcionando, como se fosse mesmo a estrutura de uma cidade. E, em terceiro lugar, há uma ausência aqui, Fabiola, de fardas. E aqui só entrou paisano nesse enredo. Não há militares. Militares até começaram a ser ouvidos com atraso, porque estavam lá submetidos ao Ministério Público Militar, investigados por eles próprios em inquéritos policiais militares, e só tardiamente o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, trouxe os militares para o âmbito deste grande processo. Então, estão agora sendo interrogados pela Polícia Federal, e o que se espera, Fabiola, é que esses personagens, os mentores, Bolsonaro à frente, com parlamentares em volta, os financiadores, tenham o tamanho que tiverem, a dimensão que tiverem, e também os militares sejam todos eles incluídos nesse bololô. Do contrário, essa apuração, Fabiola, será apenas parcial, com a punição dos lambaris, dos peixes pequenos. Está faltando tubarão e até baleia nesse contexto desse inquérito conduzido pelo Supremo. Tubarão e baleia eles não vão achar na fazenda, né, Josi? Não. Né, Lília? Eu fiquei pensando nisso, quando ele fala assim, tem que chegar no tubarão, na fazenda vai ser um pouco mais difícil. Os tubarões das fazendas, eles vão ser materializados, Fabiola, no saldo médio. Ali é que se verifica o tamanho do personagem. Qual?